Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Que bom! Mais uma vez, professor Marcos falando, ainda dentro do assunto que nós estamos tratando aí já tem um vídeo atrás, uma aula atrás sobre polígono. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os elementos, que compõem o polígono. Então eu vou classificar o polígono quanto aos lados, vou mostrar para vocês o que é vértice, o que é lado, o que é diagonal, que são os elementos que pertencem ao elemento chamado polígono. Nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre como que esse polígono é constituído. Ele é constituído de segmentos colineares e consecutivos e também são constituídos de linhas poligonais. Elas podem ser fechadas, pode ser aberta, simples ou não simples. Hoje eu quero falar já diante desse assunto que nós já temos, a gente já tem essa prévia desse assunto e eu quero falar então um pouquinho hoje sobre os elementos que constituem então um polígono, tá certo? E aí eu quero lá no finalzinho, quero classificar esse polígono quanto ao lado e a gente vai ver isso aí que vai dar uma relembrada, Na verdade você já viu isso, então a gente tem a oportunidade, portanto, de rever isso novamente com esse assunto chamado polígono. Então dá uma olhada aqui, eu coloquei mais ou menos uma definição daquilo que a gente já viu trabalhando, que a gente já trabalhou lá atrás, que polígono então é uma reunião entre linhas poligonais fechadas e simples. Então, quando um polígono é dito polígono, eu tenho que entender que esse polígono ele é simples, ou seja, não tem entrelaçamento, e ele também é fechado. Então eu não posso ter um polígono aberto, porque se for aberto, daí já não é polígono, é chamado de linha poligonal, tá? Então essa diferença entre linha poligonal e polígono é que um é aberto, pode ser simples ou não simples, e ela é fechado, ela pode ser sempre simples, ela não pode ser não simples. Porque se ela não for não simples, ela não é caracterizado polígono, porque aí eu tenho entrelaçamento dessas linhas poligonais, tá certo? Então eu coloquei aqui um exemplo do que é polígono e aquilo que não é polígono, tá? Então é aqui que eu consigo extrair todas as informações dessas figuras planas. Aqui eu já tenho limitação de tirar algumas informações desse polígono. Então, quando há um entrelaçamento dessas linhas poligonais, então aqui está dizendo que ela é fechada, correto, ela atende à necessidade do polígono, só que há um entrelaçamento, então isso aqui é não simples. Por fato de não ser simples, então isso aqui não é polígono. Agora, olhando para cá, é uma linha poligonal, ela é fechada e não há entrelaçamento entre essas linhas ou esses segmentos, portanto isso aqui é caracterizado e é dito como polígono, tá? Então aqui eu venho então para trazer para vocês como que esse polígono é tratado, como que eu enxergo esses polígonos, quais são os elementos que pertencem a esse polígono com essas características. Então eu coloquei aqui um polígono, então aqui eu atendi, certo? Eu tenho linhas poligonais fechadas, não tem nada aberto, e aqui não há um entrelaçamento, então portanto ela é simples. Então se ela é simples, é fechada, então eu trago isso como um polígono. Então aqui eu tenho alguns elementos que você já deve ter visto, então a gente vai relembrar. Então eu tenho os vértices, Então todos os pontos de interseção aqui do segmento de reta corresponde a um ponto, e esse ponto, lembrando que é sempre por letra maiúscula. Eu tenho um ângulo interno, cada ponto então gera um ângulo interno, então aqui eu tenho um ângulo interno E, eu tenho um ângulo interno D, eu tenho um ângulo interno C, um ângulo interno B e um ângulo interno A, ok? Então são os ângulos internos. Quando eu tenho os ângulos internos menores do que 180, eu estou tratando de um polígono convexo, tá certo? Então, quando eu ouvir alguma literatura dizer dados os polígonos convexos, então saiba que os ângulos internos de um polígono, se for convexo, então ele tem que ser sempre menor do que 180. E vai ter algumas literaturas, alguns lugares que você vai encontrar alguma fala dentro da geometria plana, vai falar assim, polígonos côncavo. Então, polígonos côncavo está dizendo que pelo menos um desses ângulos é maior que 180. Então, essa é a diferença entre côncavo e convexo. Então aqui, todos os ângulos aqui, por serem menores do que 180, então são polígonos, é um polígono convexo, tá? Então eu estiquei aqui, então a gente chama de reta suporte. Reta suporte é quando há um prolongamento aqui do ponto E, há um prolongamento do ponto D, há um prolongamento do ponto C, Então todas eles aqui são retas
porque para formar um polígono eu tenho que ter segmentos, eu tenho que ter pedaço dessa reta, tá? Então entende, e esse prolongamento aqui nós chamamos na matemática, na geometria plana, de reta suporte, tá? Então essa reta suporte, quando eu avanço, eu vou gerar também um ângulo externo. Então, um polígono ele é constituído de um ângulo interno, assim como é constituído também de um ângulo externo, que a soma desses dois tem que fechar 180 graus, tá? Então, a soma de um ângulo interno mais um ângulo externo há uma completude, há um suplemento de 180 graus. Então, uma dica muito importante para você anotar nos seus estudos aí, que a soma de um ângulo interno mais um ângulo externo, se ele for externo, por ser um polígono convexo, ele sempre será 180 graus, tá? Então, eu tenho também os ângulos, eu tenho as diagonais, certo? Então, as diagonais surgem de pontos não consecutivos, a gente já estudou isso lá atrás, do que é um ponto consecutivo, e eu tenho, então, os lados desse polígono, que já nós iremos, então, trazer a classificação desses polígonos quanto ao lado, tá bom? Então, esses ângulos internos existem, todos os ângulos internos existem porque é um ponto de interseção, né? Que a gente chama isso de ponto de vértice, então é o vértice que vai gerar o ângulo interno, tá certo? E esse ângulo interno vai gerar o lado. Quando eu tenho polígonos regulares é quando todos os ângulos são iguais. E aí, consequentemente, se o ângulo é igual, os lados, consequentemente, serão iguais. Quando os ângulos não são iguais, então a gente não tem um polígono regular. Então, esse lado gerado, quem gera o lado é o ângulo. Então, se o ângulo for igual, o lado vai ser igual. Se todos os ângulos do polígono for igual, nós chamamos de ângulos regulares. Polígono regular, perdão. Então, esse polígono regular é porque o ângulo interno dele gerou o lado dele. Então, quem gera o lado é o ângulo interno, tá bom? Então, se aqui é um ângulo de 103 graus, então vai gerar esse ângulo. Aqui eu tenho vai gerar esse lado. Eu tenho 103 graus, vai gerar esse lado. Tenho 103 graus, vai gerar esse lado. Professor, mas como é que gera o lado? É sempre o oposto do ângulo. Então, se eu estou o ângulo E, então eu vou gerar esse lado. Se eu tenho o ângulo A, eu vou gerar esse lado. E assim sucessivamente. Vai depender da quantidade de ângulos, eu tenho uma quantidade de lados e vai aumentando progressivamente. E aí daqui a pouco nós vamos classificar esses lados quanto ao número de ângulos, tá? Então, número de ângulos, número de vértice e número de lados são todos iguais de um polígono convexo, tá bom? Beleza? E aí eu tenho as diagonais, então sempre será de dois pontos que não são consecutivos. Por que isso é o 2? Porque aqui é consecutivo, certo? O B e o C e o A, então, são consecutivos. Então, se você olhar para cada ponto de vértice desse, a gente vai lá no estudo de segmentos consecutivos, você vai avaliar que cada ponto desse sairá somente duas diagonais, tá? Porque as outras duas aqui correspondem ao lado do polígono, tá? Então, são sempre dois pontos que vai gerar as diagonais. Então, aqui formou uma estrela, tá? Então, a gente já viu isso também em vídeos anteriores que falam sobre essas diagonais geradas internamente, né, de um polígono. Eu posso ter diagonais internas, como aqui você está vendo, e eu também posso ter diagonais externas, tá? Os polígonos também existem as diagonais externas, mas como você está vendo aqui no meu desenho, então você está observando aqui também tem os ângulos internos, assim como as diagonais internas desse polígono, tá bom? Então, se eu olhar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É claro que eu fiz aqui na mão, mas isso aqui seria pentágono, e pentágono tem um ângulo regular, porque os ângulos internos de um pentágono são todos iguais e são menores do que 180, tá bom? Então, aqui vai sim para a classificação desses polígonos. Então, os polígonos são classificados quanto ao lado, né? Então, não tem, né, um polígono de dois lados, que aí eu tenho aberto, então não me adianta, né? Para ser polígono tem que estar fechado, então isso aqui é uma linha poligonal, então por isso que nunca inicia com dois lados, sim com três, né? Então 3 aqui nós chamamos de triângulo, porque tem 3 ângulos, portanto se tem 3 ângulos, tem 3 lados. Eu tenho 4 lados, eu tenho um quadrilátero, e o quadrilátero vai dividir em quadrado, vai dividir em losango, vai dividir em paralelogramo, vai dividir em retângulo e vai dividir em trapézio. Então, dentro de quadrilátero, eu tenho 5 polígonos dentro de quadrilátero, mas todos os 5 têm 4 lados, tá certo? O polígono com 5 lados nós chamamos de pentágono, e aí 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono e assim sucessivamente, tá? A gente encontra-se hoje na literatura da matemática até 20 lados aproximadamente.
A pergunta é como é que esses lados surgem, né? Como é que a gente encontra isso na natureza? Bem, se você olhar um pouco no campo da ciência, né? A ciência mostra que alguns minerais que nós encontramos aí, alguns elementos químicos, por exemplo, ele também atende ele rege essa estrutura polígona quando eu encontro esse mineral na natureza. Então tem minerais, por exemplo, a dolomita, a hematita, a ferrita. Então todos esses minerais também eles compõem, dentro da estrutura cristalina deles, ele tem alguns lados que são encontrados na natureza. E aí o homem observa isso, coloca isso na literatura e começa a estudar, ao ponto então de chegarmos a esse entendimento aqui, tá? Então a geometria plana também é vista com um olhar dentro da ciência, porque me permite então, conhecendo esse assunto, olhar para os minerais que lá eu extraio todos os elementos que preciso, né, para construir ou para participar, né, juntamente com o nosso cotidiano dessas figuras, né, que a gente acaba vendo aqui, que eu também encontro na natureza em forma de mineral, por exemplo. Tá bom? Eu espero ter atendido a tua necessidade. Isso aí foi basicamente algo que você já deve ter visto isso no 5º ano ou no ensino fundamental. E eu espero ter contribuído, né, com você nesse momento, para que você realmente reconheça que quando estou tratando de alguns polígonos eu tenho alguns elementos e como ela é classificada quando se trata de polígonos convexos. Tá bom? Eu espero você na próxima. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.